Houve um fato que degladiou todo o resto. Foi a enchente de 2011, onde toda essa região foi arrasada e completamente inutilizada como espaço de moradia, como espaço de trabalho. Então, foi no reboque dessa tragédia que a Estação Jaqueira começou a nascer, uma parceria com a antiga dona desse espaço, que era o Tambo de los Incas, o hotel muito famoso, muito bonito, que foi totalmente levado pelas águas. Então esse espaço virou um terreno baldio, onde os caminhões vinham trazer todo o aterramento retirado das águas, retirado dos terrenos. Então isso aqui virou um local de ocupação de caminhões que descarregavam terra. O nível do próprio solo cresceu enormemente em relação ao que era. Estamos quase que um planaltozinho foi criado. E isso então estava inutilizado quando meu companheiro de então, que trabalhava com reciclagem, hoje ele foi para os Altos, né? Mas ele, como um homem do mundo da reciclagem, e eu também muito ligada nesse assunto, resolvemos transformar uma parte disso aqui, uma parte desse terreno, num espaço de processamento de materiais reciclados da região. Então tanto recebíamos material dos moradores, quanto íamos coletar, havia um carro especial para isso, coletar nas residências a reciclagem. No início, a reciclagem era um projeto semi-empresarial, porque a ideia era processar, prensar e vender os materiais em separado, plástico, vidro, metais e papel. Mas durou muito pouco, porque chegou a pandemia, então tudo isso foi interrompido. Nós fechamos esse procedimento de coleta de lixo e nos ativemos um tempo a outras atividades, quando foi sendo criada uma perspectiva de trabalhar com arte ligada à própria reciclagem. Porque há um fato interessante, uma das artistas do grupo, a Lucy, ela era trabalhadora da reciclagem junto a nós, e ela e uma coleguinha começaram a aproveitar de forma muito espontânea os materiais que saíam e que elas consideravam interessantes, que chegavam, melhor dizendo, e que elas na triagem separavam. E aí foram montando primeiramente uma fauna muito rica, que ia das zebras, às girafas, aos ursos e vários tipos de animal que foram espontaneamente. O que é interessante nisso, foi um processo bastante espontâneo, sem nenhuma intervenção da minha parte, nem de ninguém. A única intervenção era exclamações de alegria ao ver o que estava sendo criado. Então, com isso, elas foram se empolgando e não pararam mais. Uma parte do trabalho passou a ser, então, a transformação do lixo reciclado em arte, uma arte bruta, digamos assim, uma arte naif, mas que até hoje está por aí nos nossos espaços. Em seguida, nós fomos imaginando outros espaços e fomos, então, povoando a Estação Jaqueira de outras possibilidades de arte e cultura. Um deles foi a construção desse espaço aqui, que é a biblioteca, que veio logo em seguida a construção da galeria, a ampliação do espaço que havia para ser uma galeria, e em terceiro, uma espécie de loja, que é hoje um espaço que recebe obras de artistas da região que tentam vender por aqui. Nós fazemos um trabalho de comércio justo, sem agregação de valor, o preço dado é entregue diretamente aos artistas, e aí existe essa arte armazém, que foi uma terceira proposta de construção, edificação dentro da Jaqueira. A Jaqueira foi toda
vegetalizada, reflorestada. Temos desde árvores nativas até plantas frutíferas, árvores frutíferas, fazendo uma espécie de sistema agroflorestal em algumas partes do terreno. E, portanto, toda a área, que não é pequena, ela atravessa e vai do outro lado do rio, tem quase 8 hectares e ele é todo ocupado com vegetação, e essas construções foram feitas com finalidade sociocultural, ambiental, né? Então, nós temos hoje atividades variadas, todas relacionadas à educação, à socialização dos membros dessa comunidade que sofreu esse grande desastre, que atingiu grande parte das pessoas, com mortes e perdas, né, de todos os tipos, sobretudo materiais também. Então, há toda uma ideia de regeneração, não só do espaço, das atividades que já houve aqui em outras épocas, com atividades que hoje atravessam os muros e chegam à população da região. As pessoas que estão interessadas em participar, aqui são portas abertas, né? E os trabalhos que estamos desenvolvendo hoje atingem áreas como saúde e bem-estar. Estamos dando um curso de alimentação e cuidados sobretudo com o que se põe para dentro, né? Então, tem uma colaboradora fazendo há algum tempo já um trabalho muito bonito. Temos terapia comunitária também, que reúne algumas das pessoas que sentem necessidade de participar desse tipo de terapia. Temos uma presença importante das escolas, sobretudo de uma das escolas. Inicialmente eram muitas escolas que visitavam o projeto. Hoje é uma parceria bastante consolidada com a Escola Municipal da comunidade. Então, é uma bonita farra infanto-juvenil aqui, que nos dá enorme alegria também. E vai por aí adiante. Se eu for enumerar as atividades, são, além dessas, há outras. A ideia é isso aqui se transformar, além das atividades já citadas, em um espaço de reunião de artistas em formação, ou artistas que estão um pouco bloqueados nos seus processos de criação, para viverem aqui um renascimento, um nascimento em grupo, como coletivo. Que não tem aguada de aquarela propriamente, e são pequenas, mas tem muita história. Então depois eu conto. Isso daqui é minhas brincadeiras que eu pego do lixo, né, e torno luxo. Eu gosto muito de usar as argilas e me apropriar da própria cor das argilas, né? O objeto que eu uso é embaúba, que são. E aí eu utilizei essas folhas e depois a gente conversa melhor. Eu aceitei e vim habitar aqui como artista também, além das outras presenças que eu faço
nas paredes, nos espaços físicos das edificações. Aqui tem um pouco do que eu faço, sem ser essa pintura expansiva que nós vimos há pouco nos espaços grandes das paredes, dos muros. Esse é um tipo de trabalho que exige um movimento mais internalizado, de concentração, que leva dias e dias para ser feito, ao contrário dessas de spray, que é feito na hora, ou dá certo ou não dá. Ele é feito com nanquim sobre papel vegetal e ainda sobre uma madeira de pinho. Eu trouxe natureza, né? Porque a estação jaqueira representa para mim essa coisa da natureza exuberante. Eu já fiz outros trabalhos interferindo na natureza, né? E aí essa jaqueira aqui dá até nome ao local, que estava assim maravilhosa, super exuberante e carregada. E aí ela me impressionou muito com essa generosidade que a natureza é. Essa mostra para mim foi muito importante porque me trouxe uma lembrança infantil, que era das minhas viagens e as árvores que tanto me valorizaram e que me remeteram à minha infância. E nesse caso eu valorizei Embaúba, que é uma árvore riquíssima, e por isso eu quis homenageá-la. Estou muito feliz de participar dessa mostra, que eu acho que é uma mostra que tem como, que costura, né, ser uma mostra com várias mulheres, né, que estão participando. Algumas pessoas eu conhecia, outras eu entrei em contato aqui. Eu estou apresentando trabalhos que eu já fiz há algum tempo, em torno assim, de uns 10 anos, e trabalhos mais recentes que eles dialogam nessa montagem incrível que eles fizeram na parede, né? Então, acho que foi muito interessante para mim participar desse encontro, na verdade. Eu acho que a gente pode chamar desse encontro de um novo espaço que eu não conhecia. Com esse grupo de mulheres aqui da Serra tem sido muito importante, muito potente enquanto mulher, enquanto artista, enquanto profissional. Eu estou coordenando esse projeto do coletivo das casinhas da comunidade de São Miguel. Estou como coordenadora e dali vai brotar uma arte dentro de uma casa que para eles tem uma relação de sacralidade, de afeto muito forte. Essa casa acontecem cursos, rezos, missas, reuniões, festinhas, e é nesse território tão importante para eles que a gente vai estar fazendo a arte colaborativa. E eu considero algo muito importante estar participando desse grupo aqui com a Nieta, das Jaqueiras, em torno de outras mulheres que também trabalham em prol do meio ambiente, cada uma com a sua versão, cada uma com a sua visão. Mas são trabalhos lindos, eu andei observando a exposição, são trabalhos lindos. E eu participei com uma floresta que originalmente foi uma parte de uma instalação apresentada no Sesc Pompeia,
E a outra, isso a parte tecida, com a tecelagem tridimensional. E a outra era uma relíquia que justamente foi inspirada nessa moldura antiga que era usada muito na cultura brasileira, que usava com fotos de casamento, fotos de pessoas antigas. Então eu teci algumas pequenas florestas. Essa daqui é em ouro, que tem o poder do ouro alquímico, que tudo renova, esperando que, quem sabe, consiga renovar nossas florestas. Comecei a trabalhar com sisal, que é um produto brasileiro, aliás, tem na África muito também, e principalmente na Paraíba que vem. Eu compro o sisal e tinjo em dezenas de tonalidades de verdes, de outros tons, marrons, etc., e as crianças escolhem e tecem nos teares. Eu monto uns teares bem rudimentares e as crianças tecem e depois a gente junta isso tudo, porque eu acho que o grande estímulo é fazer uma grande instalação em torno da minha instalação original, que aí representa o reflorestamento. Então, os portugueses, os franceses, trouxeram algumas mudas de outras espécies da África, da Ásia, e elas se integraram de tal forma que os biólogos tinham dificuldade para identificar como sendo nativa ou não. Então, na Itália, eles chamavam essa floresta a Floresta da Solidariedade, que foi com o nome que ficou para a Mata Atlântica. E hoje em dia, o que se pode dizer da Mata Atlântica é que ela foi quase toda destruída. O que existe da Mata Atlântica primitiva, eu acho que deve ser uns 4%. O restante que ainda existe foi de reflorestamento. E estou muito honrada de participar desse projeto aqui do Vale, da Estação Jaqueira. Admiro muito o trabalho de todos aqui. E estou mostrando 6 aquarelas inspiradas na cultura pré-incaica dos Paracas, que tinha uma arte têxtil maravilhosa, e foi um trabalho que eu desenvolvi para o Tambo Los Incas, para a posada, que, enfim, acabou não acontecendo, mas os trabalhos ficaram. Então, estar aqui é um renascimento, de uma certa maneira. Quando eu cheguei aqui, ele me mostrou todo esse espaço, fiquei extremamente tocada pelos projetos que eles têm aqui, né? São projetos que têm uma importância enorme aqui para a localidade, que sofreu em 2011 uma tragédia, né? Algo que infelizmente acontece com frequência aqui em Petrópolis. E eu me encantei por esse local que a gente está, que é a biblioteca desse espaço, que é dedicada a principalmente literatura indígena, porque a Nieta, que é a idealizadora desse espaço, né, da Estação Jaqueira, ela tem um trabalho já de muitos anos com indígenas, né, e principalmente no Acre. Eu estou muito feliz por participar dessa mostra, porque assim, eu sinto que esse espaço é muito acolhedor, tem muita natureza, e o meu trabalho sempre tem algo ligado à natureza, sempre tem algo ligado à questão das raízes e da ancestralidade. E eu tenho um desenho que eu intitulo Ícones Rupestres, que remete um pouco à pintura rupestre, alguma coisa assim que me traz umas raízes muito antigas. E pelo espaço está sendo ressignificado nesse momento, né? Eu sinto esse poder transformador da arte, esse poder que o ser humano tem de transformar. E é interessante que esse solo que eu estou pisando hoje tem uma história. E nós estamos fazendo, eu com o meu trabalho, de uma forma, uma dose homeopática, eu estou ajudando a transformar esse espaço também. Que eu vejo que o trabalho que está sendo feito aqui é maravilhoso no sentido da ressignificação e do poder da arte como transformação para o ser humano. Eu sou artista, bailarina, sou artista antes de mais nada,
tenho uma trajetória longa na dança, né, que começou muito cedo, a gente começa muito cedo a dançar, e tive uma trajetória de uns 30 anos, né, de vida, né, trabalhando com dança. Participei de várias companhias, né, no Rio, em Belo Horizonte, Vacilou Dançou, Grupo Corpo, Márcia Milhazes, companhia de dança. A dança sempre fez parte da minha vida, faz até hoje. Eu não danço profissionalmente há mais de 15 anos, então quando o Carlos me convidou para essa exposição, foi uma surpresa para mim e uma emoção muito grande, porque muita gente nem sabe que eu fui bailarina, né? Porque eu também tenho vários outros interesses nas artes, né? Atualmente trabalho com artesanato, com artes e misturo tudo. Não sou muito de dar nome aos bois, vou fazendo tudo que me interessa, né? E muito interessada também nos trabalhos dos outros artistas. Mas a dança, ela sou eu, ela tá lá, ela faz parte de mim. O movimento, eu me expresso através do movimento e eu sempre penso como é importante as pessoas se movimentarem mais, se expressarem mais através dos seus corpos, né? Porque eu percebo que há um distanciamento muito grande das pessoas dos seus próprios corpos. Então, quando há esse estranhamento ou esse não pertencimento, né, esse não conhecimento do que é o seu corpo, das possibilidades que ele te traz, de expressão, né, não verbal, né, quer dizer, é um outro tipo de expressão, uma outra linguagem muito poderosa, muito ampla, porque um gesto fala mais do que 1000 palavras ou mais que isso, quer dizer, há gestos que falam coisas que uma palavra nunca vai falar, né? Assim como o gesto é muito abstrato, né? Você é um corpo, ele é concreto, mas o gesto é abstrato, né? Aquele movimento, ele é totalmente abstrato, só que ele parte de um corpo concreto, uma mão, um pé, Então, para um intérprete, né, para um bailarino, para um intérprete, é sempre um desafio muito grande romper essa barreira do concreto, que é o corpo, né, o osso, músculo, peso, essa coisa tão real e literal que é o corpo, né, e conseguir transformar isso em energia, em movimento, em uma linguagem, né, que passa por um outro viés. Então, fiquei muito feliz quando o Carlos me convidou e eu tive essa oportunidade de novamente fazer um trabalho com dança, com movimento e vim fazer parte de uma mostra muito bonita, muito bacana, com várias artistas mulheres de Petrópolis, né, nesse lugar tão especial que eu conheci como tantas coisas diferentes. Né, aqui eu já vim num restaurante aqui, numa pousada num restaurante, depois vim aqui comprar mudas num viveiro, que também aconteceu aqui nesse espaço. Também a Estação Jaqueira passou por uma série de transformações e continua passando, né? Nossa, hoje foi lindo o ensaio, mas o que vai acontecer no dia vai ser outra coisa. Não vai ser aquilo que aconteceu no ensaio, só que eu vou colecionando memórias, o meu corpo vai colecionando essas memórias, ele vai guardando lá numa caixinha dele e aquilo vai brotar na hora, mas vai ser na hora. Existe uma trilha sonora que foi composta especialmente para esse trabalho pelo meu sobrinho Ian, de 20 anos, né? Chamei o Ian e ele na mesma hora topou, compôs uma trilha linda, que também vai influenciar, e ele também, né, passei para ele tudo, né, a natureza, a vida, os altos e baixos, aquela coisa que não é linear, né, você não tem assim um ápice, tem o ápice, você desce, você sobe, é fortíssimo, é piano, e é a vida, né. Então você está nesse lugar expondo aqui na Estação Jaqueira, é muito bom, né? Porque traz uma potência para o seu trabalho também, da própria que resistiu a essas tragédias.
E aí quando você pensa também nas outras mulheres que estão expondo também a vivência de cada uma com o próprio espaço, ou como o seu trabalho vem dialogar com os outros trabalhos da mostra, é muito bom poder estar participando daqui, dessa exposição, e poder estar trazendo um pouco também da minha pesquisa dentro de arte, né, que vem dentro dessa questão das artes mesmo. O trabalho que eu estou apresentando, eu comecei a desenvolver em 2018, então até ele chegar aqui agora, nessa exposição, ele mudou muito, e aí eu vê-lo aqui na parede, é muito bom assim, poder ter tido tá tendo essa oportunidade de apresentá-lo, né? Porque um trabalho de artista dentro de casa, ele não tem muito valor, não é um valor monetário que estou falando de um valor de agregar os outros, né? O que é um trabalho de arte dentro de casa guardado? Não é nada. E quando você traz ele para o mundo, você vai acabar passando pela experiência de ter vários comentários sobre eles, várias abordagens, e aí isso ou vai trazer novas expectativas sobre o que você está produzindo, ou vai também alimentar outras pessoas a produzir e refletir sobre aquela questão que você está ali pesquisando. Então, eu acho que ele está num lugar assim, maravilhoso, junto de outros trabalhos maravilhosos. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui expondo. A Estação Jaqueira, para mim, depois dos acontecimentos que teve aqui, foi uma coisa muito importante para mim, porque aqui eu me abri, que eu era uma pessoa assim triste, mas depois que eu comecei a trabalhar aqui, que era a reciclagem, então assim, não só eu, mas outras pessoas também que trabalharam, principalmente uma amiga, a gente assim começou a ver determinados materiais recicláveis e começou a surgir na nossa mente, na minha, de fazer alguma coisa. E eu, como fui curiosa, fui fazendo e foi dando certo. E nisso, as pessoas começaram a ver, gostaram, e nisso começou a surgir que eu era artista. E isso me alegrou muito, né? Porque eu jamais achei que ia conseguir fazer alguma coisa assim que as pessoas iam gostar muito, né? Pintura, coisa assim de tampinhas. E isso aqui foi muito bom para mim, entendeu? Porque acho que não é só para mim, né? Para a maioria das pessoas que entram aqui, gostam muito, a convivência com todo mundo. E para as mulheres do Cuiabá, né? Porque ela também descobriram o talento, né? Do barro, de tudo que elas assim fazem, né? Elas jamais pensariam que ia ter esse talento, né? E surgiu essa oportunidade, e eu creio que outras oportunidades virão, né? E que a gente vai evoluir bastante aqui. Eu não sei, mas conversando com o Carlos, eu acho que o meu trabalho, desde o dedeísmo, tem um lado assim de humor e tem um outro lado que é convidar o espectador a participar diretamente do trabalho. Por exemplo, o dedeísmo, ele é feito todo, são, na verdade, ilustrações de ditados populares. Então, a pessoa que olha aquilo, ela reconhece, certo? É uma coisa, não é uma coisa estranha para ela, é uma ilustração de uma coisa com a qual ela está convivendo há anos, que são esses ditados populares. Por você falar, cada macaco no seu galho, é uma coisa que todo mundo fala, né? São favas contadas, todo mundo fala, né? Enfim, são várias coisas nesta linha. Por outro lado, isso que eu estava, enfim, que esse trabalho aqui, que está exposto aqui, de uma certa forma faz parte, que era a pesquisa para você chegar
ao faça você mesmo o seu quadro, que era você montar a coisa de uma tal maneira que a pessoa pudesse chegar lá numa exposição, mexer e ir montando o quadro. E aqui foi uma espécie de passagem para essa montagem, faça você mesmo o seu quadro, e um certo trabalho concretista, sei lá como definir isso, porque eu não sou uma artista, digamos assim, eu acho classificável, porque até eu não sou artista, eu não tenho uma carreira artística. Então, é uma maneira de brincar também um pouco em cima daquilo. E brincar é fazendo a pessoa participar do quadro, levantando aquela coisinha e descobrindo um habitante do vale. Chegando de viagem do Acre, eu trazia uma coleção pintada lá de aquarela, porque não é uma técnica que eu use sempre, mas eu exploro várias técnicas de forma muito espontânea, sem nenhum conhecimento próprio, digamos, acadêmico sobre o uso delas. Mas eu cheguei com uma série de aquarelas, então os amigos curadores disseram, não, tem que entrar. Então foi uma coisa meio de fim de linha, já no final, a exposição praticamente armada. Eu fui convidada então, e eu aceitei, porque realmente eu gostava do trabalho, achava que ele estava dando liga, estava bonito como conjunto. E aí eu aceitei e vim habitar aqui como artista também, além das outras presenças que eu faço nas paredes, nos espaços físicos das edificações. No final me emocionou muito assim, ver como esse espaço aqui tem sido importante para as pessoas que estão conectadas a ele, né? Porque é um espaço de reconstrução e realmente reconstruindo as pessoas, reconstruindo as vidas, né, de pessoas que perderam tanto. Então, participar daqui foi muito, muito emocionante. Hoje eu me emocionei bastante ouvindo as pessoas falando. E o meu trabalho aqui, que na verdade, foi justamente no ser que foi o mais resiliente aqui, né, que foi a própria jaqueira, né? Então, é um espaço de resiliência, é um espaço de resistência, é um espaço de reconstrução e eu fiquei muito emocionada e muito agradecida. Esse trabalho todo feito com as meninas do Vale do Cuiabá foi importantíssimo pela mudança de olhar, que tudo é dual. Então, elas saíram do lado não bom para o lado bom de trabalhar com barro, ter a satisfação de ver o trabalho delas sendo elogiado e elas poderem se sentir artistas, como elas mesmas falam. Então, foi importantíssimo essa exposição e esse acolhimento todo dessa casa, o apoio todo dos curadores, foi muito importante. Tô balançando, mas não vou cair, mas não vou cair. Mas não vou cair. Eu acredito muito que quando a boca cala, o corpo fala. Isso é um trabalho que a gente faz já há alguns anos. E quando essa boca não fala, é o corpo o tempo todo falando e mostrando as ansiedades, os medos. E esse trabalho, que é um trabalho através da fala, acontece de pessoas cuidando de pessoas. É a própria roda que reorganiza o pensamento, que ajuda as pessoas dentro dessa roda. A própria comunidade, conhecendo seus problemas, ela pode se reorganizar e ela pode trabalhar esses problemas que existem dentro do coração de cada um. Eu sou só uma orquestra, é como se eu fosse um maestro e eles estivessem tocando uma música, é uma orquestra em que cada um fala de si, fala dos seus problemas, fala da sua ansiedade, fala dos seus medos. Esse projeto da terapia comunitária, o que é mais belo nisso tudo é que essas pessoas chegam de uma forma rígida, às vezes no corpo, vêm com muitas dores, com perdas. Conforme vai passando o tempo, 1 mês, 2 meses, cada um tem seu tempo, essas pessoas vão mudando, vão relaxando,
vão ficando mais bonitas, vão se cuidando. Isso é um cuidado, elas vão cuidando cada vez mais delas mesmas. Um grupo de mulheres que tem uma vivência com esse espaço ou que, a partir desse espaço, produziram suas obras e que, de fato, toda uma relação de afeto com o lugar ou a partir desse lugar, com a natureza aqui presente, fica expressa nessa exposição. O que me ficou muito presente, eu acho, nesse momento recente, né, que a gente acabou de sair dessa conversa, foi justamente de uma relação de afeto, de sensibilidade, de cuidado, nessa relação em si da arte e natureza e arte e afeto. Então, é muito gratificante de ver que, de fato, as experiências pessoais, subjetivas, e também muito gratificante também a relação de compartilhar esse momento que a exposição nos proporcionou.